Olá e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Workshop Científico de Análise Corporal do Corpo Explica, o maior workshop online gratuito sobre análise corporal do Brasil. Nós estamos muito felizes em você estar aqui, porque é um prazer poder compartilhar contigo esse conteúdo único, que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de enxergar a vida, as pessoas e os seus relacionamentos. E para você que trabalha com desenvolvimento humano, eu posso te garantir uma coisa. Depois do que você vai ver aqui nesse workshop, a sua forma de atender e conduzir as pessoas nunca mais será a mesma. O que você vai ver aqui nos próximos dias é extremamente revelador e um tanto quanto intrigante, especialmente para quem já estudou muito. A proposta do Corpo Explica é trazer conhecimento científico dos ambientes acadêmicos em uma linguagem acessível para as rodas de amigo e para as mesas de jantar das famílias. Meu nome é Elton Euler, eu sou especialista em comunicação e aqui no trio do Corpo Explica eu sou responsável pela simplificação da mensagem. Prepare-se para descobrir como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando. E além de poder utilizar tudo que você vai aprender aqui para a sua vida, você também vai poder usar isso para oferecer um atendimento com nível de resultado, alívio e cura como poucos profissionais conseguem oferecer hoje no Brasil. Se na época que eu estudava psicologia ou até mesmo na época do meu doutorado na USP, eu tivesse sentado no seu lugar, ouvindo essa promessa de que é possível descobrir como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando, uma parte de mim ficaria desesperada, sedenta por descobrir como isso é possível, porque eu sempre fui faminta por conhecimento. Mas outra parte de mim certamente diria: quanto absurdo em uma única promessa. Revelar a verdade por trás de qualquer problema que uma pessoa esteja enfrentando e ainda usar o formato do corpo para entender que tipo de mente uma pessoa tem, isso só pode ser piada, né? Mas acredite, não é piada. Isso é ciência que você vai conhecer e entender toda a sua fundamentação. Ciência que nós já transformamos em técnica com uma abordagem específica e que já está sendo ensinada principalmente para coaches, psicólogos, médicos e psiquiatras no Brasil e no exterior. Quem já teve acesso a esse conteúdo já descobriu quais são as 5 sensações básicas que formam o nosso sistema nervoso durante o processo de mielinização da nossa medula espinhal. E logo você também entenderá como essa ponte entre o biológico e o mental acontece, tornando possível descobrir que tipo de mente uma pessoa tem apenas observando o formato físico do corpo dela e com isso revelar a verdade por trás de qualquer problema que essa pessoa esteja enfrentando. E não se assuste quando eu digo qualquer problema. Por mais que pareça absurdo, essa é a verdade e nós não vamos suavizar. Nós não vamos esconder isso de ninguém, por mais que assuste no começo. Isso é possível, nós vamos te explicar como e te mostrar na prática. Meu nome é Vanessa Cesnic, eu sou doutora em psicologia pela USP, pesquisadora com vários trabalhos científicos publicados e divulgados em vários países, e hoje eu faço parte do comitê científico da WOS, Associação Mundial de Saúde Sexual. Se eu não tivesse certeza absoluta de que isso é possível e se nós não tivéssemos um volume suficiente de casos de sucesso, eu não me atreveria a divulgar um conteúdo como que você vai ter acesso aqui, muito menos prometer para qualquer profissional da área da saúde ou do desenvolvimento humano e muito menos para pessoas comuns, que o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e ainda revela as verdades por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando. O corpo explica absolutamente tudo sobre a vida de uma pessoa e nós estamos aqui para compartilhar com você o poder desse conhecimento científico e das técnicas que nós desenvolvemos. Eu realmente estou muito feliz em estar vivendo esse momento do desenvolvimento humano no Brasil aqui com cada um de vocês. Para estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, é preciso ter coragem e disposição. E para estar sentado aí, fazendo parte disso tudo também. Então, obrigada pela companhia, te garanto que vai valer cada minuto. E aos colegas que carinhosamente me perguntaram se eu fiquei louca de divulgar esse conhecimento assim abertamente, não, eu não fiquei louca. Eu estou definitivamente disposta a abrir um caminho novo para o desenvolvimento humano, começando pelo Brasil. Foi por isso que eu me associei a pessoas incríveis para construir tudo isso para você. O Elton é a pessoa mais inteligente que eu já conheci em toda a minha vida. Ele raciocina e se comunica como ninguém. Ele é simplesmente um gênio. E o Guilherme consegue fazer a ponte entre o corpo e a mente com uma habilidade que eu nunca vi em outro profissional. Ele realmente é sensacional no que faz. E ao longo desse workshop você vai perceber tudo isso, enquanto descobre como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando.
Uma das coisas que mais me motiva é saber que ao final desse workshop você, além de ter entendido muita coisa sobre sua vida, você vai saber como oferecer um atendimento com um nível de resultado, alívio e cura, como pouquíssimos profissionais conseguem oferecer hoje no Brasil. Realmente, é preciso ter muita coragem e capacidade humana para abrir os olhos diante da verdade. E ao longo deste workshop, você será provocado e provocada o tempo todo a pensar, a enxergar além e a se questionar. Eu sou Guilherme Guesch, eu sou fisioterapeuta, pesquisador e especialista em sistêmica. Aqui na mesa do Corpo Explica, eu ocupo a cadeira do corpo. E para você não perder nada, deixa eu te explicar como tudo vai funcionar por aqui. Nessa edição, nós decidimos compartilhar um pouco mais de conteúdo do que o normal. Por isso é importante que você encare essa jornada como se você estivesse fazendo um curso, seguindo todas as nossas orientações, acompanhando cada etapa, acessando todos os materiais e interagindo bastante para conseguir aprender ao máximo que nós vamos disponibilizar aqui. Até para você não perder nada, porque esse conteúdo vai ficar no ar só até a próxima terça-feira. Então se organiza para acompanhar tudo, até porque será muito conteúdo. Se você acompanha esse tipo de workshop online, você vai perceber que nós vamos compartilhar muito mais conteúdo do que você vê por aí. Serão praticamente 10 horas de conteúdo de altíssimo nível e preste atenção em como esse conteúdo foi distribuído. Nós teremos 4 vídeos como esse, que serão liberados de acordo com a agenda disponível aqui na página de exibição. Além desses 4 vídeos, nós disponibilizamos a gravação de uma análise que nós fizemos de um aluno nosso em uma aula ao vivo do nosso curso de formação de análise corporal. Você precisa assistir essa análise. Ali você vai ver o quanto o Corpo Explica é ágil, eficaz e profundo. O que aconteceu ali, dificilmente você vai ver outro tipo de profissional conseguindo fazer. E o nosso objetivo aqui é te mostrar que você pode conseguir gerar esse nível de resultado. Essa gravação foi enviada para você por e-mail quando você fez a sua inscrição. Se você não recebeu, envie um e-mail para presente@corpoexplica.com.br que o nosso sistema te responderá automaticamente com uma cópia dessa análise. É muito importante que você assista essa análise, até para você aproveitar bem o nosso encontro online ao vivo, que acontecerá na próxima segunda-feira às 20 horas no horário de Brasília. Nesse encontro nós vamos tirar dúvidas e fazer pelo menos 2 análises ao vivo. E melhor, as análises serão feitas por nós 3, eu, Vanessa e Elton, estaremos ao vivo analisando 2 pessoas e uma delas pode ser você. E por último, para te ajudar a acompanhar direitinho todo esse volume de conteúdo que nós vamos te entregar, nós preparamos uma apostila de acompanhamento para você baixar, imprimir e fazer as suas anotações e não perder nenhuma informação importante. O link de download da apostila vai ficar aqui na página de exibição dos vídeos. Então baixe a sua cópia, imprima e, como foi dito aqui, acompanhe esse workshop como se você estivesse fazendo um curso. Lembrando que todo esse material vai ficar no ar por poucos dias. Na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, todos os vídeos sairão do ar. E agora que eu já te expliquei como tudo vai funcionar por aqui, vamos então conversar sobre a grande oportunidade que surgiu para quem trabalha com desenvolvimento humano. E em seguida nós vamos te apresentar um médico, psicanalista, cientista natural, austríaco e contemporâneo a Freud, que na década de 30 fez descobertas incríveis sobre a formação da mente e um processo paralelo de 5 etapas que é controlado pelo processo de mielinização da nossa medula espinhal durante o desenvolvimento do nosso sistema nervoso. E nós também vamos te mostrar como nós demos continuidade nesse conhecimento científico, criando abordagens e ferramentas exclusivas inéditas no mundo inteiro. Vamos falar primeiro sobre essa grande oportunidade e em seguida vamos mergulhar na parte técnica. Tenta me responder uma coisa. Quanto dinheiro você ganharia hoje e qual seria a relevância do seu trabalho se você fosse capaz de entregar para cada pessoa que senta aí na sua frente uma resposta absoluta que revelasse a verdade por trás da vida dela? Consegue responder essa pergunta? Provavelmente não. E sabe por quê? Essa é uma pergunta difícil de responder. Até porque você foi treinado para acreditar que ninguém tem todas as respostas que o ser humano precisa e que não é o seu papel revelar a verdade por trás do que está acontecendo com o seu cliente ou com o seu paciente. Mas se você soubesse quais são as 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso, tudo seria diferente. Aí você conseguiria pensar diferente e responder essa pergunta. As 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso servem como um atalho existencial para a gente descobrir como a mente de uma pessoa percebe o mundo à volta dela e processa os fatos que acontecem com ela ao longo da vida.
E o mais interessante é que tudo isso é visível a olho nu, no formato do corpo delas. A nossa mente e nosso corpo são formados em um processo paralelo de 5 etapas, controlado pelo processo de mielinização da nossa medula espinhal, que forma o nosso sistema nervoso. Esse processo começa no útero e termina ali por volta de 5 anos de idade. Mas isso nós vamos te explicar detalhadamente nos vídeos 2 e 3. Por enquanto, o que você precisa saber é que as 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Na verdade, nós não registramos apenas fatos. Nós registramos o significado que nós damos para os fatos que acontecem conosco. Isso é até meio óbvio para você. As pessoas vão registrar a sua própria versão do mesmo fato, de acordo com cada uma dessas 5 sensações básicas. Dependendo de como a mente dela foi formada durante o processo de mielinização do sistema nervoso dela, ela vai ter uma dessas 5 sensações com mais intensidade. Então, cada uma dessas 5 sensações está relacionada a um dos 5 tipos de traços de caráter da nossa mente, que se desenvolve durante cada uma das 5 etapas do processo de mielinização da nossa medula. Enquanto esse processo está acontecendo, o nosso sistema nervoso está sendo configurado e é aí que ele vai desenvolvendo um corpo biológico para tentar evitar as dores dessas 5 sensações. O nosso sistema nervoso desenvolveu um corpo físico para proteger a nossa mente de se sentir rejeitada, abandonada, manipulada, humilhada ou traída. E cada um desses tipos de corpos tem um formato específico. Por isso, o formato do corpo de uma pessoa vai mostrar o quanto de cada uma dessas sensações ela tem registrado em seu sistema nervoso. E isso é o que torna possível descobrir que tipo de mente ela tem e qual é a verdade exata por trás do que está acontecendo, que faz ela ter problemas financeiros, profissionais, amorosos, físicos e até mentais. E nós vamos te explicar detalhadamente a parte técnica disso e te apresentar a fundamentação científica no próximo vídeo. Eu estou fazendo esse breve resumo aqui para poder te mostrar que usando esse atalho existencial para encontrar a verdade por trás dos problemas das pessoas, você pode se tornar o profissional capaz de revelar verdades que outros não conseguem revelar. E isso vai fazer você aproveitar a grande mudança que está acontecendo no mercado do desenvolvimento humano nesse exato momento. Isso vai fazer um bem tremendo para a sua vida, porque afinal você vai descobrir coisas libertadoras sobre você mesmo, além de se destacar como profissional. E alguns profissionais já estão começando a fazer parte desse movimento, como por exemplo a psicóloga Sigrid Gouveia, que mandou o seguinte depoimento pra gente: o Corpo Explica me trouxe clareza com base na ciência. O que antes eu levava 6 meses para dar um feedback para o cliente, hoje eu levo 2 horas e meia. E ainda me ajudou com a minha vida pessoal, porque eu entendi como a minha filha funciona e hoje eu lido com as situações do dia a dia com muito mais segurança e tranquilidade. Tem também o caso da Sueli Pereira, que é professora da PAI, que conta um caso bem bonito. Ela conta o seguinte: eu consegui pela primeira vez criar uma apresentação de teatro com os meus alunos autistas, usando o conhecimento do Corpo Explica para identificar qual a melhor maneira de cada um participar na peça. E eles conseguiram vibrar sem surtar. São milhares de casos de sucesso com resultados incríveis de profissionais das mais diversas linhas de atuação, desde coach, terapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras e pessoas que fizeram o curso apenas para resolver seus próprios problemas pessoais. E todos esses casos que você viu aqui e outros que você verá ao longo desse workshop só são possíveis por conta da utilização da análise corporal baseada nas 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso, equivalentes a cada um dos 5 traços de caráteres da nossa mente e seus respectivos formatos de corpo. Mas não só por causa do poder da técnica, mas também pela coragem que cada um desses profissionais tiveram de seguir esse caminho onde encontrar a verdade é possível e os profissionais se apresentam como os responsáveis por ela. Poder se tornar um profissional capaz de dar respostas absolutas e revelar a verdade por trás dos desafios, das dificuldades e das dores das pessoas realmente é uma oportunidade incrível. E além de te mostrar como aproveitar essa grande oportunidade, nós vamos te mostrar como fazer isso na prática ao longo deste workshop. Só que não tem como falar de grandes mudanças sem falar de inovação. E sempre que uma inovação acontece em um mercado, as coisas mudam muito rápido. E geralmente o mercado fica dividido ao meio, entre a parte que aproveita bem as mudanças e a parte que sofre com elas. Porque algumas descobertas científicas trazem apenas novidades interessantes para o mercado. Outras mudam completamente a dinâmica das coisas. E o objetivo dessa parte da conversa é te ajudar a ficar do lado certo dessa mudança, dessa inovação pelo qual o seu mercado está passando. E aí talvez você se pergunte, mas qual seria o lado certo da inovação? Tem como prever isso?
Tem sim, tem como prever o lado certo de um movimento de mudança. O difícil é falar nisso sem gerar polêmica, especialmente quando se trata do universo de desenvolvimento humano. Mas vamos lá, o que você precisa entender é que quando a inovação chega, tudo muda, principalmente a preferência e a expectativa dos clientes. Um bom exemplo disso é a chegada do Uber. Quando ele surgiu, ele praticamente ignorou as regras do mercado, a opinião dos taxistas e mais. Ele ignorou a posição que os taxistas ocupavam na vida das pessoas que dependiam daquela solução como meio de transporte. Eles perceberam que as pessoas queriam liberdade de escolha, elas queriam outro tipo de atendimento e foi exatamente isso que eles ofereceram. E hoje, as pessoas podem escolher chamar um motorista particular pelo aplicativo da Uber ao invés de chamar um táxi. Gente, há 5 anos atrás, quem imaginaria que isso seria possível? Pois é, ninguém imaginava, mas aconteceu. E com o mercado do desenvolvimento humano vai ser exatamente a mesma coisa. As pessoas irão em busca de profissionais que conseguem dar as respostas absolutas e revelar as verdades sobre elas. E é claro, isso vai causar uma tremenda confusão no mercado do desenvolvimento humano. Por quê? De um lado nós teremos os profissionais treinados, preparados e dispostos a seguir por esse movimento atendendo muita gente, e do outro lado nós teremos os profissionais mais antigos, criticando, apontando o dedo e atirando pedras. Exatamente como foi quando o Uber chegou no mercado dos transportes. De um lado você tinha os clientes utilizando o aplicativo, contratando os motoristas, e do outro você tinha os taxistas gritando, dizendo que aquilo era ilegal, que era um absurdo e literalmente atirando pedra nos carros do Uber. E agora eu te pergunto, de que lado você quer estar quando a inovação chegar de vez no mercado de desenvolvimento humano? Do lado de quem encontra e entrega as respostas absolutas e revela verdades para as pessoas, ou do lado de quem critica, diz que ninguém pode ter todas as verdades, que isso não pode ser feito e ainda atira pedras em quem segue esse caminho de inovação? Não tem jeito. Em um processo como esse, nós sempre teremos os dois lados. E do lado da inovação, nós já temos uma coleção de casos e mais casos de vários tipos de profissionais que mudaram as suas carreiras, suas formas de trabalhar e melhor, eles mudaram a realidade financeira deles por causa desse conhecimento. Assim como do lado tradicional, nós também já temos uma coleção de pedras que são atiradas em nós em formas de comentários, mensagens e e-mails enviados por profissionais que sequer se dão ao trabalho, gente, de conhecer a fundo o método, as técnicas e principalmente os resultados de cura que o Corpo Explica já está proporcionando. E quando isso acontece, eu confesso que eu me divirto, porque eu sei que em um processo de mudança, essas pedradas, esses ataques, eles fazem parte. Agora, quem sente mais é a Vanessa. Eu sinto mesmo. Eu sinto muito porque tem muito profissional de costas para a realidade das pessoas. E antes de te explicar como aproveitar bem essa oportunidade usando o atalho existencial das 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso, nós precisamos ter uma conversa séria sobre verdade. Porque é basicamente isso que vai te ajudar a decidir de que lado você quer ficar nessa mudança. Se de um lado, o profissional do futuro, que vai se dar muito bem com essa inovação do desenvolvimento humano, vai ser reconhecido por seu tipo de profissional que encontra a verdade e dá respostas absolutas para as pessoas, por outro lado, o que nós podemos chamar de profissional do passado vai ser reconhecido por seu tipo de profissional que dá justificativas técnicas para os problemas das pessoas. Eu me divirto com o jeito como o Elton explica as coisas. Comparar psicólogo, terapeuta e coach com Uber. No começo pode até parecer estranho ou engraçado, mas é incrível como é exatamente assim. Quando ele fala que essa inovação vai virar o jogo de cabeça para baixo e mudar a posição e a importância que cada tipo de profissional terá para os clientes, independente de quem é mais antigo ou quem é mais novo, é isso mesmo. E se você parar para pensar no caso do mercado de transportes, a inovação aconteceu em torno do acesso. Antigamente as pessoas eram obrigadas a chamar um táxi, elas não tinham acesso a um motorista particular temporário. E os motoristas não tinham acesso a uma plataforma de motoristas particulares. Se eles quisessem dirigir para alguém, eles tinham que ter um acesso a uma permissão de táxi. Aí a Uber chegou e deu acesso para os motoristas a uma plataforma de motoristas e deu acesso para os clientes a uma lista de motoristas particulares. A inovação dos transportes aconteceu em torno do acesso. A do desenvolvimento humano vai acontecer em torno das respostas absolutas e da verdade. E essa guerra de posições e opiniões só acontece durante esses movimentos de mudança porque os profissionais mais inovadores se esforçam em atender às necessidades das pessoas
enquanto os mais antigos se empenham em tentar manter a pose, o status e as posições diante do mercado. Um lado quer mudar as coisas para ter mais espaço e atender melhor as necessidades das pessoas, dos clientes, enquanto o outro quer manter as coisas como estão, até para poder preservar o seu território. E no caso do desenvolvimento humano, esse território é conceitual, é teórico, é técnico e muitas vezes, como em todo processo de inovação, esse território sempre vem chancelado pelo discurso da ética. Imagina, por exemplo, eu chegando hoje em um congresso mundial dizendo que eu sei como encontrar qualquer resposta que uma pessoa esteja buscando para a vida dela. E que além disso eu posso garantir que ela, além de encontrar a resposta, ela vai encontrar a verdade por trás de qualquer problema ou desafio que ela esteja enfrentando. Imaginou isso? Agora sejamos sinceros. Quanto tempo demoraria até eu levar a primeira pedrada com uma crítica de isso é um absurdo, impossível, aberração? Vamos ser sinceros. Se eu falar isso em um congresso, talvez eu não consiga nem terminar a frase inteira e já seria questionada sem nem mesmo defender a tese ou apresentar os casos de sucesso. Igualzinho acontece aqui o tempo todo com um monte de gente que escreve nos comentários dos nossos artigos dizendo que isso é impossível, que é um absurdo, que só pode ser piada ou loucura. Desculpa o termo, mas não passa de um monte de blá blá blá, de profissionais quadrados, antigos, que muitas vezes nem leem o que está escrito no artigo ou nem assistem ao vídeo para poder avaliar o conteúdo. Criticam apenas lendo o título e já se ofendem ao lerem o termo verdades ou então respostas absolutas. Gente, isso são pedras. Pedras e mais pedras de profissionais que não querem se dar o trabalho de mudar. Eles preferem se empenhar em tentar manter as coisas como são, ou pior, como eram. Mais ou menos como muitos taxistas fizeram com os motoristas de Uber lá no começo. Atiravam pedras nos carros, esbravejavam que aquilo era um absurdo, que não era permitido ou coisas do tipo. Eles preferiram se ofender com a mudança do que observar e entender a necessidade das pessoas, dos clientes, para eles mesmos aproveitarem as novas oportunidades. Gente, entendam o paralelo. Exatamente como muitos profissionais do desenvolvimento humano preferem fazer hoje. Preferem buscar normativas, pensamentos e conceitos antigos para manter as coisas como eram. Eles continuam olhando para dentro do seu mercado, das suas normas e das suas opiniões formadas, ignorando as novas necessidades das pessoas. Preste atenção em uma coisa e anote aí se você estiver anotando. As pessoas estão cansadas de justificativas técnicas que não explicam direito o problema delas, muito menos resolve de uma vez por todas. Justificativas muitas vezes desumanas, entregues por profissionais que não têm coragem de virar para o cliente ou para o paciente e dizer: olha, no seu caso, eu não sei o que está acontecendo com você, eu sinto muito. Ou mais, em muitos casos, assumir pelo menos para si que naquele caso ele também tem aquele mesmo problema e não conseguiu encontrar resposta nem para si mesmo. E sabe por que os profissionais não fazem isso hoje? Porque nós, e eu me incluo nisso, desde a época da faculdade, aprendemos que ninguém tem as respostas que as pessoas precisam e que por causa disso nós não precisávamos nos responsabilizar por essas respostas. E aí, quando a resposta ou quando a verdade não aparece, o que o cliente recebe? Uma justificativa técnica, segundo a maioria, segundo o que se sabe ou com base no que se acredita. E aí a pessoa, o cliente ou o paciente tem que pegar essa justificativa e aceitar, mesmo que não resolva, mesmo que não alivie, mesmo que não cure, mas que dá uma justificativa técnica para o caso dela. Gente, cá entre nós, quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa como ser humano, não como profissional cheio de argumentos técnicos na cabeça, mas como uma pessoa comum, a gente consegue perceber que isso é injusto, que é desumano. Isso beira o engano e as pessoas estão cansadas disso. Elas não querem mais justificativas técnicas, segundo a teoria A ou B. Elas querem respostas, elas querem a verdade. E quer saber mais? O dia que elas encontrarem alguém capaz e disposto a entregar as respostas e a verdade para elas irão seguir esse profissional, elas irão contratar esse profissional e elas irão divulgar o nome desse profissional para todas as pessoas que elas conhecem. E adivinha quem pode ser esse profissional? Você. E o que você vai usar para encontrar as verdades por trás dos problemas que as pessoas estão enfrentando vai ser o formato do corpo delas e as 5 sensações básicas que estão registradas no sistema nervoso delas. E é exatamente nesse momento em que você se vê do lado certo da inovação, se destaca, ganha muito dinheiro e ainda ajuda muita gente. Peraí, pessoal, vocês estão dizendo que o mercado do desenvolvimento humano vai mudar, que vai haver uma grande inovação e que vocês são a inovação?
Não, nós não estamos dizendo que o seu mercado vai mudar. Nós estamos dizendo que ele já está mudando. A inovação já chegou. Nós estamos criando este movimento e te convidando para fazer parte dele também. E para você conseguir entender em que estágio esse movimento já está, observe a necessidade, a expectativa e a urgência das pessoas. Você tem que conseguir observar o quanto a alma humana clama, grita e suplica por respostas. Observar o quanto as pessoas vivem anos e anos tentando entender, resolver e se livrar de problemas e não conseguem. E quer saber onde é que você vai encontrar essas pessoas? Comece observando você. Comece olhando a pessoa que está no espelho. Quantas justificativas técnicas você já ouviu que não preencheram o que o seu coração realmente estava buscando? Entrou aqui, gente, mas não desceu para cá e não mudou verdadeiramente a sua vida. Quantas? Quantas justificativas você já ouviu da sua família, dos profissionais que você já contratou, dos mentores que você seguiu ou até mesmo da religião? Quantas dessas justificativas não resolveram o seu problema, não mudaram a sua vida e estão aí adoecendo a sua mente, os seus relacionamentos, a sua sexualidade, as suas finanças e até o seu corpo? Essa conversa sobre verdade é tão importante quanto o conhecimento científico e as técnicas que nós vamos te entregar aqui. E nós decidimos primeiro ter essa conversa com você por 2 motivos. Primeiro, porque nós queremos filtrar as pessoas. Nós queremos saber quem realmente quer pensar, trabalhar e viver de uma forma diferente. Nós queremos começar a identificar quem realmente quer estar do lado certo da inovação do desenvolvimento humano, porque nós queremos entregar esse conhecimento científico para quem realmente estiver interessado em mergulhar nele. E segundo, para te mostrar o tamanho da oportunidade que está aí na sua frente. O seu mercado está mudando, as pessoas querem outra coisa e o tipo de terapeuta, coach, psicólogo e psiquiatra que elas vão contratar está mudando e você tem que ocupar esse novo lugar, independente da abordagem que você segue e das técnicas que você utiliza. Não importa se você está no mercado há muito tempo, se você está entrando agora ou até mesmo se você ainda está pensando em entrar nesse mercado. Você pode se posicionar do lado dos profissionais que realmente vão dar as respostas absolutas e revelar as verdades que as pessoas estão buscando. E o melhor é que isso vai mudar a sua vida pessoal, a sua carreira e a sua vida financeira. E quando a gente fala de se resolver pessoalmente e ganhar muito dinheiro ajudando outras pessoas, eu te garanto que se você continuar caminhando com a gente, você vai aprender a gostar de dinheiro e você vai aprender a ganhar muito dinheiro. Porque os nossos alunos ganham muito bem para ajudar as pessoas. Como é o caso da psicóloga Suzy Souza do Espírito Santo, uma aluna nossa que após começar a aplicar os conhecimentos e as técnicas do Corpo Explica, chegou a faturar em um único mês o que antes ela demorava o ano inteiro para faturar. Se você fizer as contas, isso significa que ela aumentou em mais de 10 vezes os seus ganhos. E ela ainda diz o seguinte: o Corpo Explica me deu o que a faculdade de psicologia não me deu. E hoje eu me sinto mais psicóloga do que nunca. Eu sei que tem muita gente aqui que acompanha o nosso trabalho que ainda está em começo de carreira e de repente houve um depoimento desse de quem aumentou em 10 vezes o faturamento e talvez pense, nossa, isso está muito distante da minha realidade. Mas olha só, não está tão distante assim não. E mesmo assim, nós damos muito valor naqueles casos de profissionais que antes não conseguiam ganhar quase nada, mesmo se matando de trabalhar e depois, com o Corpo Explica, conseguiram começar a construir uma carreira estável, com um negócio sólido que vai crescendo pouco a pouco, como foi o caso da nossa aluna Simone Souza, terapeuta de barras, que antes do Corpo Explica só conseguia gerar algum resultado após pelo menos 8 sessões e hoje ela traz resultados sólidos com apenas 4 sessões utilizando o Corpo Explica. E o mais legal é que antes ela lutava e não conseguia ganhar dinheiro e quando ela mandou o depoimento pra gente, ela já estava no 3º mês consecutivo ganhando pelo menos R$5.000 por mês. Eu não sei com qual tipo de caso você se identifica mais. Se são com os casos de profissionais que não conseguiam ganhar dinheiro e depois passaram a ganhar ou se são com os casos de profissionais que já ganhavam dinheiro, mas depois do Corpo Explica conseguiram ganhar muito mais dinheiro porque eles tiveram acesso a esse conhecimento e se posicionaram do lado certo da inovação. Nós temos todo tipo de caso. Para você entender melhor
por que eles tiveram esses resultados e como você também vai conseguir, vamos entrar então na parte do conteúdo técnico e científico do nosso workshop, te apresentando um médico, psicanalista e cientista natural austríaco que fez descobertas incríveis na década de 30 sobre a formação da mente e do corpo em um processo paralelo de 5 etapas. Processo esse que é controlado pela mielinização da nossa medula durante o processo de formação do nosso sistema nervoso. E nós vamos começar a te apresentar detalhadamente cada um dos 5 traços de caráteres da nossa mente e te explicar por que cada um deles tem um tipo específico de formato de corpo no próximo vídeo. Lembrando que tem uma apostila para você baixar aqui e na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, nós teremos um encontro online ao vivo para tirar dúvidas e fazer 2 análises ao vivo. Então continue acompanhando atentamente cada etapa desse workshop. Fique de olho no conteúdo extra que nós vamos te mandar por e-mail e não deixe de baixar a apostila. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro momento e se prepare, porque no próximo vídeo nós vamos entrar num conteúdo científico e começar a te dar detalhes de como nós desenvolvemos e tornamos possível a utilização da técnica de análise corporal para descobrir que tipo de mente uma pessoa tem apenas analisando o formato do corpo dela. E aí você vai entender claramente como é que você vai utilizar isso para oferecer um atendimento com nível de resultado, alívio e cura como pouquíssimos profissionais conseguem oferecer hoje. E se você gostou do que viu até aqui, deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós somos 3 do lado de cá, então nós vamos nos esforçar ao máximo para responder cada um dos comentários que forem deixados aqui embaixo. E a gente sempre faz um acordo com quem está participando aqui dos nossos workshops. Quanto mais comentários vocês deixarem aqui embaixo, mais conteúdo a gente entrega para vocês. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo até para a gente saber o quanto esse conteúdo está fazendo sentido para você. Prepare-se para o próximo vídeo e a gente se vê. Se o Freud foi o cientista que chegou para a medicina e disse: "Peraí, tem uma mente aí dentro desse corpo e a gente precisa dar mais atenção para ela", o Reich foi o cientista que chegou e disse: Não tem uma mente dentro desse corpo. A mente e o corpo são uma coisa só. Enquanto Freud abordava a vida com um olhar para tentar entender a mente, literalmente de olhos fechados, ou de costas para o corpo humano, Reich passou considerando o formato do corpo enquanto ele tentava analisar a mente, considerando corpo e mente como uma coisa só. Lembra da estrutura que o Elton falou que nós vamos seguir? Momento, dor, recurso e formato. A vida começa no útero. E esse bebê vai sentir tudo isso de dentro do útero. Ele vai sentir, mas não vai entender. Tudo que ele percebe de forma sensorial é o útero. O mundo daquela criança é o útero. O sistema nervoso dela já interage com esse mundo. E é aí que a mente do caráter esquizoide ganha o seu principal recurso, que é a capacidade de imaginar, criar e racionalizar. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. E depois que esse bebê nasce, o processo de mielinização continua e a gente entra na formação do segundo traço de caráter, que é o traço de caráter oral. É a dor do abandono. Enquanto o esquizoide não gosta de incomodar e prefere ficar sozinho no seu mundinho, o oral, se você tentar sair de perto dele, ele vai grudar no seu braço para tentar te segurar. Mas como você sabe, a mente molda o corpo. Meu nome é Hamlet, eu sou das Filipinas. O que o corpo explica fez para mim ou fez comigo? Me encantou, me transformou, estimulou, extraiu os meus melhores potenciais em termos de contribuição para transformar também a vida de outras pessoas. Então, durante esses 2 meses, eu já analisei mais ou menos 30 pessoas. Depois de assistir aqueles vídeos, né, as aulas, eu já parti logo para a prática, empolgado que eu estava, e até agora estou empolgado. Sim. Aconteceram algumas transformações e que eu diria alguns milagres na vida das pessoas, né? Até umas meninas que estavam num estado depressivo, meninas que bem esquizoide, né? Sim. Que não conta para ninguém o que está acontecendo, e até para as amigas. Eu lembro de uma menina que ela se fechava mesmo, né? Então a amiga dela ficou desesperada, não sabia mais como ajudar. Eu pedi para ela mandar umas fotos. E ela mandou umas fotos até de 3 anos atrás. Eu analisei as fotos
Eu gravei a minha análise e ela encaminhou para a amiga, que eu nem cheguei a conversar com ela pessoalmente. Só a minha gravação. Mas a menina que escutou entrou em prantos e aquilo lá, assim, quebrou o gelo e até derrubou as paredes da caverna dela, muro de dizer, e começou a sair, né? E ficou tão feliz daquela descoberta, autoconhecimento, partindo de alguém que ela não conhecia, né? Como alguém, ela perguntou, descobriu onde eu estava escondida e me conheceu mais que eu me conheço. Ela falou assim, né? E outras histórias assim, né?